Boa tarde, alunos! Hoje a gente vai fazer a correção da gramática. A gente estudou um pouquinho sobre adjunto adverbial. A gente vai ainda fazer uma aula online nessa semana falando um pouco mais sobre esse assunto, advérbio e adjunto adverbial. Eu queria lembrar vocês que no finalzinho do 7º ano, a turma já estudou um pouquinho sobre isso. Tia, qual a diferença entre advérbio e adjunto adverbial? Gente, o advérbio ele está relacionado à classe gramatical. Lembra que quando a gente falava sobre a estrutura das palavras e da frase, a classe gramatical é aquela que eu defino quem são meus jogadores. Vamos comparar com o time para ficar bem fácil? Exemplo, o goleiro, o zagueiro, o lateral. Eu estou definindo quem são eles. Isso é a classe gramatical. E o que é a função sintática? É a função que eu vou dar para cada um deles. O goleiro vai segurar a bola. O lateral vai ficar na lateral. O zagueiro vai ficar próximo à trave, né? E assim por aí vai. Então, a função de cada pessoa é dito como a função sintática dentro da nossa oração. Então, quando eu vejo uma frase, se eu estiver falando sobre classe gramatical, eu quero que você identifique o advérbio. Você vai ver aquela palavrinha que está ao lado do verbo, que está intensificando ou mudando a ação. Tá ali, tio, o advérbio. Mas quando eu estiver falando de função sintática, a função sintática é quando aquela palavra dá o sentido de algo. Quando eu tiver uma palavrinha que estiver dando sentido a mais dentro do verbo, vai ser adjunto adverbial. Mas quando eu estiver falando de função sintática, olhem só, nesse quadro aqui, né? O advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo ou de um adjetivo, como vocês deram para ver aqui. O adjunto adverbial modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, tá certo? Ele expressa circunstância e às vezes é diferente, porque adjunto adverbial pode ser qualquer palavra, porque não tem as palavras certas para ele tem um sentido. Já o advérbio, ele tem aquelas muito, pouco, não, aqui, lá, aquelas palavrinhas que identificam modo, que o adjunto adverbial também pode modificar, pode trazer. Mas o adjunto adverbial pode ser qualquer palavra. A função que está exercendo é que vai ser o sentido daquela palavra. Para a gente entender melhor, a gente vai fazer as atividades no decorrer da semana e compreender melhor sobre isso. Bom, para a nossa atividade, vocês foram fazer a atividade da página 108, né? Vocês leram a história em quadrinhos e após ela foram feitas as atividades, né? Vamos lá. Por imagem, é possível inferir a que flor o texto se refere? Vamos lá. Que sim, né, gente? Ela está se tratando da Vitória Régia, planta aquática, que é o símbolo da Amazônia, com folhas planas que formam um grande disco circular. E a gente também encontra, às vezes, aqui até na cidade, só porque lá é bem maior, né? Cabendo até uma pessoa dentro daquela folha. Vamos lá. Segunda questão. Que característica da história em quadrinhos nos permite considerar uma lenda? A HQ fornece a explicação da origem da Vitória Régia, de modo fantasioso, ou seja, narra o acontecimento misturando os elementos reais. A flor, por exemplo, como imaginação, a fantasia, a transformação da Índia em flor. Gente, aqui era contando a lenda da Vitória Régia, né? Então, a gente entende que é uma lenda, por quê? Porque ela vem contando, definindo algo místico, de forma mística, para definir como foi a criação dessa planta. Vamos ver aqui o terceiro quadrinho. Mas não adiantava, toda noite lá estava ela, contemplando o objeto do seu amor. Transcreva do texto do quadrinho um advérbio de lugar. Que a tia Samília falou lá, né? Um adjunto adverbial. Gente, adjuntos vão ser também, às vezes, acompanhados por duas palavras, tá certo? Toda noite. Ó, a ideia de tempo. Toda noite. E não é com o adjunto, o advérbio, que o advérbio ele dá aquela palavra-chave. O adjunto adverbial, ele dá o sentido. Então, qual é daqui que dá o sentido de
tempo, toda noite, né? Já o advérbio de lugar, ele está próximo ao verbo também, e ele vai falar sobre definições de lugares, de tempos, tá certo? Quarta, identifique o quadrinho a seguir, um adjunto adverbial e transcrevam, indica a circunstância que ele expressa. Na sua cabeça, a lua era um lindo guerreiro encantado. Na sua cabeça, indica circunstância de lugar. Vamos lá aqui para a quinta questão. Tocando, portanto, o sentimento Tupã a transformou numa flor linda, que existe até hoje, enchendo a beleza aquele lugar. A expressão até hoje, no segundo quadrinho, expressa circunstâncias de tempo, modo ou de lugar? De tempo, né, gente? Na oração, que existe até hoje, o adjunto adverbial modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio? Do verbo existir. Gente, ó, essa foi uma pequena atividade sobre a junta adverbial, porque na verdade essa gramática é uma revisão, mas eu vou trazer mais atividades para a próxima semana. E na quinta-feira eu quero fazer uma aula online com vocês, tá certo? Caso esteja algum contratempo de vocês terem alguma outra aula online, aí eu marco para quarta-feira a nossa aula para a gente conversar, fazer algumas atividades ao vivo, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre essa gramática, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, falem comigo no privado, que eu estarei sempre disponível, tá bom? Um grande beijo e uma ótima semana.